Bom, vamos então com a análise de Caio Junqueira. Você me ajuda agora, Caio, a detalhar um pouco mais então desse relatório de mais de 4.000 páginas apresentado pelo comando ali da CPMI do INSS. Boa noite, Caio. O que se destaca? Bom, vamos lá. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, nessas quase 4.000 páginas aí, é um relatório com a visão da oposição em relação às fraudes do INSS. O relator, o deputado Alfredo Gaspar, migrou para o PL nesta semana, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, do pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro. Então, todos os pontos que ele puxa nesse relatório, que você muito bem aí no começo do jornal mostrou as imagens dos pedidos de investigação, os pedidos de indiciamento, estão todos presentes ali, a versão, a narrativa, a forma como a oposição olha esse escândalo, ou seja, Lulinha, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Viviane Barça de Moraes, Vorcaro, todos esses personagens estão presentes neste relatório. O ponto alto que eu destaco, sem dúvida alguma, é o filho do presidente da República, o Lulinha, porque ainda que ele ainda esteja sendo investigado por parte da Polícia Federal, teve quebra de sigilo autorizada pelo ministro André Mendonça, não se avançou muito em relação a isso, mas do ponto de vista político, do ponto de vista de uma CPI, do ponto de vista de um relatório que pede que ele seja mais do que investigado, indiciado, preso, gera ali um caldo político que para a ótica oposicionista é interessante, porque fica no ar. Poxa, filho do presidente, mora em Madrid, abriu uma empresa lá, recebeu mesada do careca do INSS. Então, só de a narrativa ficar e perdurar pelos próximos meses na campanha, já vale do ponto de vista, claro, da oposição. Então, acho que esse pedido, o fato dele incluir o filho do presidente Lula num pedido de indiciamento, um pedido de prisão, é o ponto alto deste relatório. Vamos lembrar que até ontem havia dúvida se o Gaspar colocaria ou não, devia estar pronto ali, avaliando o cenário, acabou incluindo e isso acaba tendo uma repercussão muito grande, ainda que o relatório não seja aprovado, ainda que o Lulinha não seja condenado ou sequer indiciado pela Polícia Federal. Porque num cenário como esse, vale mais a narrativa política, a versão que se coloca perante a opinião pública, do que os fatos em si, até que ponto ele é culpado ou não, até que ponto ele recebeu mesada ou não, Márcio. Agora, quando você fala, ainda que o relatório não seja aprovado, a gente, no tom da sua fala e nas ações do governo, que, por exemplo, trouxe o ministro da Agricultura de volta para o Congresso para participar da comissão e votar o relatório, naturalmente votar contra o relatório, não está muito claro se esse relatório pode ser aprovado ou não, ou ser derrubado ou não. Vamos lá, Márcio. Este relatório, obrigatoriamente, ele precisa ser votado. O relatório do Alfredo Gaspar. Ele vai à votação, o CPMI tem 32 parlamentares, 16 deputados e 16 senadores. Se ele não for aprovado, caberá ao presidente da CPI, Carlos Viana, nomear um novo relator e esse novo relator apresenta um relatório para ser, então, aprovado pela maioria. Só que, tendo em vista que o presidente da CPI, Carlos Viana, joga ali alinhado com o relator Alfredo Gaspar e tem uma posição independente, barra de oposição em relação ao Palácio do Planalto, muito provavelmente, se o relatório oficial do Alfredo Gaspar for derrubado, o Carlos Viana pode não nomear nenhum relator e a CPI acaba sem qualquer relatório aprovado. Só te dando a matemática ali, a equação política. Desses 32, o placar que costuma dar a vitória ao governo ao longo da CPMI, barrando inclusive, por exemplo, convocação do Lulinha, é de 19-13, 18-12, o governo tem uma maioria sólida. Conseguiu ali exonerar o Carlos Fávero para ter uma segurança maior de que um voto, todo voto vale. Eu tive a informação agora há pouco também de que a oposição substituiu também. O PSDB tirou um deputado que votaria com o governo para colocar um deputado que vai votar contra. Então, o placar agora, se a gente puder apostar, é que esse relatório oficial, o que cita o Lulinha, seria derrotado nas contas que nós temos aqui por 19 votos a 13. Agora, o próximo passo seria
Carlos Viana vai nomear um novo relator e dar essa possibilidade para a oposição aprovar o relatório dela, eu acho que isso é improvável. Eu calcularia uma tendência de nenhum relatório ser aprovado nessa CPMI.